Olá, boa noite. Aqui o Marinho veio aqui ver vocês, meu gatinho lindo. Desculpa, gente. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. E eu vou chamar a Patrícia para a gente começar a conversar sobre comportamento financeiro. Vamos devagarzinho, esperando vocês entrar. E vamos que vamos. Mandei o convite para Patrícia. Vamos com calma, vai dar tudo certo. Calma aí. Oi. Olá, Bruna. Pati, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me Tô, ouvindo? tô te ouvindo. Só vou. Agora compartilhar a tela aqui é que a gente precisa aprender. É, Boa noite, né? boa noite, vida forasteira. Estamos aqui Isso. aprendendo a Ai, entrar. Aliás, meu Deus, a mas gente espera aí tem que que a ver minha, a minha câmera virou, pronto. Eu tô como é tentando que é. entender o que que é isso. Eu falei, tá, é meu ring light aqui que tava aparecendo. Agora sim eu tô me vendo. Mas eu não estou vendo você. A gente tem que ficar as duas na mesma câmera, né? Será que a gente já está? Boa noite. Já, eu Obrigada por te. responder. Que bacana. Muito bom vocês aqui, gente. A gente hoje vai falar sobre comportamento financeiro, hein? Ajuda a gente a entrar Isso. na live direitinho, que vai ser muito bacana a nossa conversa. Ei, Luciene, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Bruna, primeiramente gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre o que você trabalha, né? Conta um pouquinho da sua história também. Beleza, vou sim. Patrícia, primeiro eu queria só te perguntar se você já conseguiu, se nós já conseguimos, porque eu não estou com você na minha tela. Normalmente a gente grava as duas juntas, né? Para depois ficar salva. Então, Você já como você que me convidou, eu acho que eu eu tenho que não. fazer Deixa eu ver. isso. Só que eu tenho que fazer como, que agora eu não estou sabendo. Vamos lá, me ajuda aí. Ah, para Geralmente, você está aparecendo. Obrigada, Luciene. A Luciene disse que está aparecendo para elas, nós duas. Então tá sim, tudo certo. sim. Na hora de salvar vai dar certo. Então, gente, Ativa a câmera boa aí. Isso. noite. Obrigada, Luciene. Então, a gente espera que esteja tudo certo. Como ela sinalizou, obrigada, que nós estamos as duas aparecendo aí. A gente, a Apanhando. gente, a gente hoje marcou um bate-bola, né? Eu e mais Patrícia, sobre comportamento financeiro, gente. Incrível, né? Eu sou psicóloga, eu sou especialista em famílias e casais. Bem-vindo, Vinícius. Obrigada por você estar aqui também, junto aos outros. Obrigada, Vida Forasteira, porque está aparecendo nós duas. Então, beleza. Acho que agora a gente pode ir mesmo, né, Patrícia? Pode sim. Vamos que E depois, vamos. no final, Bruna, você salva, no final. Certinho, combinado. É isso, né, gente? É a vida de parceria. Nós já estamos aqui nessa live, nós duas e vocês, né, já colaborando. E é isso, né? Boa noite, Vinícius. Obrigada por ter entrado. Bacana demais vocês aqui. Muito bom. Mais um. Zeller, Oi, Zélia, tudo bem-vindo. bom? Muito bem-vindo. Então, né, nós duas marcamos esse bate-papo aqui, bem bacana, sobre comportamento financeiro, né? Patrícia pediu para me apresentar. Meu nome é Bruna Manhalo. Eu moro em Guarapari, mas faço atendimento para todo o Brasil e para o exterior, para aqueles que falam a língua brasileira, né? Através do online, essa ferramenta maravilhosa que chegou até nós. E através dela, hoje é que a gente está aqui conversando. E eu tenho como formação, minha primeira formação é administração de empresas. Trabalhei muito tempo em banco, né? Também é nessa área.
Então, isso, apesar de hoje eu estar psicóloga, não me abandona. Esse conhecimento também vem comigo. Trabalhei 10 anos nessa área e, né, nosso ser humano, a gente carrega toda a nossa história, né? E como segunda formação, eu escolhi fazer psicologia, que era um sonho antigo. E na psicologia, eu me especializei em psicologia clínica, psicologia da família, intervenções sistêmicas com famílias, intervenções com casais. Ixi, eu também tenho formação nessas pós-graduações também, em grupo. Eu adoro isso, adoro grupo, desde lá de administração, essa coisa da gente estar fazendo formação, tá? Desenvolvimento de equipe, desenvolvimento pessoal. Eu amo, eu também sou coach, né? Então, assim, como life coach, ensinando as pessoas a desenvolverem as suas potências, né? Rumo a um ideal. Então, gosto muito, sou muito feliz com esse conhecimento. Também fiz neuropsicologia e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto. Mais gente entrando, Freire Artesanatos, bem-vindos. A gente não vai conseguir falar todo mundo, né? Porque enquanto a gente está conversando, às vezes a gente passa. Mas que bom que vocês estão aí, muito bem-vindos. Falei tudo, Patrícia? Acho que não sei, se ficou sim. alguma coisa para trás, nós vamos falando. Hoje eu estou como conselheira entrevistada da Cooperativa de Psicólogos do Estado do Espírito Santo e também no núcleo de mulheres, trabalhando para o desenvolvimento das mulheres. Então, eu me sinto muito realizada, muito feliz com essa profissão nova que eu estou fazendo agora, muito realizada. É isso. E é o que é importante, né? Eu vou me apresentar também, Bruna, porque muitas pessoas são seus seguidores, não me conhecem. Meu nome é Patrícia Simões, também sou de Guarapari, atuo hoje como assessora de investimentos na Valor Investimentos, escritório credenciado da XP. E nós hoje viemos, né? Eu convidei a Bruna para poder conversar sobre o comportamento financeiro. E aí, assim, porque às vezes a gente vê alguns comportamentos, né? Principalmente até, eu gosto de puxar mais para o brasileiro mesmo, que às vezes falta um pouquinho ali desse costume de investir, né? E também entender algumas limitações, porque assim, eu acredito que tem muitas coisas que a gente carrega desde de pequeno, e você vai saber falar melhor do que eu, né, Bruna? Que você que é a profissional dessa área, que podem impedir a gente de, às vezes, avançar na vida, de crescer um pouco mais por causa de coisas que podem ser resolvidas tratando o nosso psicológico, né? Sim. A verdade é que nós somos movidos, né, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pela nossa mente. Está tudo interligado. Mas quem controla o nosso corpo? A nossa mente, né? Quando a gente está com a alma ou com sentimentos afetados, também reverbera no corpo, reverbera nas nossas ações. Então, nós somos os seres integrais, né? E isso tudo afeta o nosso comportamento, inclusive no financeiro. E aí Quando a gente vê... Pode falar, desculpa, pode terminar. Ai, meu Deus. Quando a gente fala de comportamento financeiro, eu e Patrícia andamos conversando nos bastidores, né? Porque é muito amplo, né? E assim, hoje a gente não pretende esgotar o assunto, né? Eu tô aqui com um material que eu pesquisei na mesa espalhado. Falei, gente, quem dera, né? A gente conseguisse falar assim num minuto, mas a gente pode, numa hora, numa live, mas a gente pode ir esmiuçando isso depois, se vocês gostarem, só falar, comentar com a gente, né? Que a gente pode marcar outros bate-papos ou até gravar, né, nos nossos canais sobre esse tema. Né? Isso aí. Inclusive, só puxando aqui, né, o que você acabou de falar, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser mandar aqui no chat também, fiquem à vontade, tá? Vai ajudar a gente até a desenvolver ainda mais, tirar todas as dúvidas, assim, que é um assunto muito interessante, mas muito amplo também para ser direcionado, né? Verdade, verdade. A gente falar de comportamento financeiro, né, a gente fala de crenças, muitas crenças, né? E as nossas crenças a gente tem onde? Nas nossas famílias. A gente aprende tudo que a gente aprende na nossa família, ou seja, aqueles que nos criaram, né? Então, se ali eles nos ensinaram
que nós somos pessoas merecedoras de sucesso, de conquistas, de privilégios, de vantagens, de ser feliz, a gente vai trazer isso para a nossa vida. Mas se lá a gente não teve esse ensinamento, ou em muitos casos a gente teve, ao contrário, limitações, né? Não, você não pode, né? Isso não cabe a você. Isso tudo é inconsciente. Eu não queria entrar nesse mérito, mas acaba que o comportamento, né, religioso e em alguns casos espiritual, né, que é diferente, mas acaba convergindo, atravessa muito, né, as nossas histórias e faz isso. Mas isso não quer dizer que a gente precisa deixar do nosso espiritual de lado. Não, vamos só aperfeiçoar, assim como tudo na vida. Se algum dia a gente entender alguma coisa de forma distorcida, seja da nossa família, seja de um aprendizado na nossa religião ou do nosso lado espiritual, que hoje está causando um sofrimento, um mal-estar, vamos ajustar. Essa é a ideia, né, do trabalho psicológico. É a gente estar analisando tudo aquilo que aconteceu na nossa história, que hoje faz parte, porque influencia, né, nas nossas ações, nos nossos sentimentos e assim nos nossos comportamentos. A gente vamos pensar sobre isso melhor? Será que é assim mesmo? Será, já que Patrícia trouxe, será que você ser uma pessoa que tem uma condição financeira, uma capacidade de dar uma boa escola para o seu filho, de poder viajar, de comprar um bom carro, isso é pecado? Será que o fato de você estar numa condição financeira melhor que o seu irmão, o seu primo, o seu pai, sua mãe tiveram, isso de alguma forma, romper com um laço de... Precisa achar a palavra, que agora você perdeu. Deixa eu respirar. Quando a palavra vem. Ai, Deus, vamos lá. A gente, como pais, como filhos, a gente tem a tendência a gente quer ser obediente, né, a esses pais. E aí, se algum dia a gente entendeu inconscientemente, quando criança, e aí é legal pensar que quando a gente é criança, a gente não tem toda a capacidade de pensamento. Por quê? Porque o nosso cérebro é formado e ele vai evoluindo. Lembra do bebezinho? Quando o bebezinho nasce, a gente chama de moleira, né? A cabecinha do bebê é toda flexível, preparada para o parto. E aí, à medida que a gente vai crescendo, o nosso cérebro vai amadurecendo, fecha a moleira, né? O crânio se estabelece para proteger ali aquele cérebro. E aí esse cérebro vai se desenvolvendo e vai crescendo, vai criando novas conexões. Você sabe até qual idade? Patrícia já sabe, que a gente já conversou sobre isso, né? Nossa, eu não lembro mais não, Bruna. Me pegou agora. Então, nosso cérebro só fica completamente pronto aos 25 anos. Novas pesquisas da neurociência trouxeram essa idade, né? Antes achava-se que era aos 18, por isso que a maioridade era aos 18. Agora a gente sabe que é mais um pouquinho. Então, a gente sabendo que aquele que guia todo o nosso ser, a máquina central é o nosso cérebro, né? Aí eu chamo de cérebro aqui porque é o nome que a gente dá popular, mas é o nosso sistema nervoso, que é bem mais completo do que o cérebro é uma parte. Mas ok, esse sistema nervoso só fica completo nos 25 anos. E aí antes, quando a gente é criança, muitas vezes a gente não tem capacidade total, né? Então, imagina, uma criança pequenininha, ela tem aqueles padrões de comportamento de birra, de pirraça, de enfrentamento do pai, da mãe. Ela não tem um autocontrole suficiente. Então, a gente precisa estar toda hora ali tirando essa criança da tomada, né? Repetindo, né? 3, 4, 5, 10 vezes que não pode. E aí isso vai se desenvolvendo. Porque a parte do nosso cérebro que se desenvolve por último é o lobo frontal, que é essa parte da frente, que exatamente guia nosso autocontrole.
E aí, então, que bom, Luciene, que você disse que, né, você falou que pensa isso e que nosso bate-papo está fazendo você refletir. Que bom. E vamos trabalhar, se quiser comentar mais aí. E se eu perder alguma coisa, Patrícia, você vai comentando, porque eu às vezes não consigo, né, acompanhar o chat falando. Pode Mas se eu deixar. perder, vocês não fiquem chateados com a gente, tá bom? E aí, o que que acontece? A gente acha que muitas vezes a criança ou o adolescente, não, ele já tem capacidade, a gente descobre muito deles, mas quem tem somos nós enquanto adultos. Então a gente tem que aprender primeiro a se regular, a se controlar para ensinar essa criança ou esse adolescente, né? Porque essa fase é uma fase de desenvolvimento. Então, precisa de um guia. Assim como a Patrícia é a guia financeira, né? E eu, em muitos casos, posso ser a guia, né, psicológica, de comportamento, de ações, de planos, né? E de desenvolvimento pessoal, com a minha carreira, essa criança precisa do pai e da mãe para ser esse guia na vida, né? E aí, Eu pode falar. posso só fazer um. Porque você falou, aos 25 anos, falou do lóbulo frontal, né? E isso daí é muito interessante porque a gente pode linkar as coisas quando uma pessoa, por exemplo, tem uma impulsividade nos gastos. Às vezes não consegue guardar dinheiro, gasta demais, não, vive endividado. Isso daí também pode ser um reflexo de algo que aconteceu na infância e não conseguiu ali ter essa maturação, né, no lóbulo frontal, enfim. Não sei se eu falei besteira, mas acho que eu lembrei disso, assim, né, e de muitos vídeos que eu também gosto de assistir sobre essas coisas, né, e o quanto isso impacta na nossa vida adulta também. Isso, na verdade, é assim, né? A gente tem a nossa máquina física, biológica, eu falei que o corpo, mente, né, tá tudo em interação. Nossos seres, né, estão interagindo o tempo inteiro. E aí, a gente aprende muito, muito com a interação com outro ser humano. A gente não, por exemplo, nascemos, hoje a gente sabe que com essa flexibilidade do nosso cérebro, né, que a gente chama de plasticidade neuronal, que é a capacidade de criar novas conexões e se regenerar e criar outras opções. Antigamente, uma pessoa que nasceu com uma lesão no cérebro, ela era fadada ao fracasso. Meu Deus, não vai andar, não vai falar. Hoje não, essas pessoas, a gente já sabe, por causa dos estudos da neurociência e também da tecnologia, que é possível esse cérebro se regenerar e, ou seja, tudo é possível aprender. Então, muito mais do que como a pessoa nasceu, é importante como foram os anos de vida dela ali para frente. Como foram os estímulos. E aí o estímulo financeiro entra, como a Patrícia estava falando. Como é que era aquele papai, aquela mamãe, ou aqueles avós, aqueles cuidadores principais? Eles eram aquelas pessoas que sabiam administrar o seu dinheiro? Eles eram pessoas que sabiam curtir a vida? Ou só ficavam trabalhando, 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 não davam opção de viver outras realidades? Esse Exato. papai e essa mamãe falavam, não, menina, eu não posso comprar isso. A gente não tem dinheiro. Isso é coisa de rico, nós somos pobres. Pobre não tem essas coisas. E aí, às vezes, nessa fala é que vem, opa, eu não posso. Eu não E olha essas afirmações, né? Eu não sou rica, aliás, eu sou pobre, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro. Então, isso daí são afirmações que ficam fixas na cabeça da pessoa e depois a pessoa também fala, eu nunca vou conseguir. Mas não é bem. E aí, muitas vezes, essa pessoa progride e tem condições de estar usufruindo de algo, por exemplo, de uma boa viagem, de um bom restaurante, e está lá, mas está se sentindo incomodado ou incomodada. Exatamente. Não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas já aconteceu comigo. E eu não sabia que era isso.
Então, é preciso a gente estar sempre fazendo terapia, se aperfeiçoando, pensando nessas coisas, lendo, estudando, isso tudo ajuda a gente a sair daquele lugar, né? E uai, mas por quê? Eu trabalhei tanto, né, uma condição familiar me deu isso, e por que eu estou lá e não consigo? Né? E muitas vezes são exatamente essas vozes do passado que nos impedem de aproveitar o hoje. Exato. Eu estou aqui com um livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que é muito famoso. Já Eu vou ver se eu, li, já li. se eu acho a partezinha que achei bem interessante para a gente conversar aqui. Assim, para quem não conhece o livro, né? Ele, aliás, o cara é fera, né, É, Patrícia? sim, Falar a foi um verdade, tem coisa que eu. presente que eu recebi Ah, e eu gostei bastante. Tá com meu marido embarcado lá, tá lá no barco com ele. Não sei tá se ele tá lendo, que assistindo a live agora, não tá conseguindo, mas ele tá lá, tá lendo lá o livro agora. show de bola. E aí é interessante que ele usa analogias de uma pessoa conversando com o diabo. Por isso que é mais esperto que o diabo, o nome do livro. E aí o diabo tenta controlar ele, né? Até assim uma outra analogia, né? Com o diabo tentando Jesus na Bíblia, para quem é cristão vai poder entender um pouquinho. Ele fica tentando convencer a pessoa, né? De que ela está errada, de aquilo que não é para ele, você não merece. E aí, Uhum. a frase que ele traz nessa página que eu estou com ela é: eu não posso controlar uma pessoa que pense. Foi a frase que eu separei aqui. Gente, olha só, se a gente pensa, se a gente usa, o que nos diferencia de outros seres nesse planeta? O poder de pensar, de refletir. Então, Exatamente. exatamente, a gente precisa ser humano, ser gente e usar essa capacidade que nos diferencia, né? A argumentação, pensamento. Por quê? Exatamente quando a gente questiona um pensamento, que eu ajudo você a fazer isso, né, em terapia, Sim. é que a gente vai pensar assim: peraí, mas por que eu estou pensando isso? De onde que vem isso? Eu estou certa? Hoje, eu adulta, aí que tá, né? A solução para aquele pensamento lá atrás de que, poxa, minha mãe e meu pai falavam assim, é exatamente agora, eu, você, nós todos aqui, enquanto adultos, analisarmos aquela situação que está acontecendo, aquele sentimento de não merecer, de não poder usufruir, e pensar de uma maneira diferente, como um adulto. Porque naquela época, quando a gente era criança, a gente não tinha capacidade, né? Já contei no nosso cérebro, e muito menos argumentativa. A gente não, capacidade moral, a gente começa a construir na adolescência, né? Do que é certo, do que é errado. Apesar da gente ser ensinado desde pequeno, o nosso cérebro só vai poder se desenvolver, só tem isso lá na adolescência. Então, hoje, enquanto adultos, a gente vai pegar e vai rever esses pensamentos lá atrás. Espera aí, será que eu estou pensando isso por quê? Mas por que eu posso, que eu estou aqui do outro lado do mundo, viajando? Gente, foi trabalho, né? Foi digno. Qual o problema? Deixa eu curtir. E ir lutando contra essa coisa interna que teima em nos levar para um outro lugar de não merecimento. Então, Isso, exatamente a nossa capacidade de adultos. isso é mesmo. E pode concluir, desculpa. Você não me interrompeu, não, pode falar. Ah, sim, então. E aí a gente fala assim sobre acessar a liberdade de você poder ter, né, alguma coisa, ou até mesmo porque às vezes as pessoas buscam a permissão para usar aquilo que elas ganharam, né? O que você acabou de falar. E ao contrário também existe, né, que às vezes a pessoa ela já possui, às vezes ela até usufrui, mas às vezes não é o suficiente. Então, entender também quando é o momento de chegar ao suficiente.
né? Existe a ganância, existe a ambição, existe tudo, mas existe sempre também, às vezes, dentro disso tudo que eu falei, todos esses sentimentos, existem também aquele buraco ali que às vezes a pessoa quer preencher com alguma coisa que o dinheiro não vai resolver, que a pessoa ela tem que resolver consigo mesma, né? Sim. E aí, né, quando a gente fala de, por exemplo, de riqueza, a gente não fala de riqueza só financeira. No coach a gente tem aqui várias riquezas, e eu vou citá-las para a gente chegar aí onde você falou. Por exemplo, a gente pode ter a riqueza material, que é a que a gente está falando. Mas também a gente pode ter a riqueza de conhecimento, a riqueza de saúde, a riqueza emocional, saber lidar com as emoções, a riqueza de liberdade de tempo. Olha só, essa é forte, hein? A maior riqueza para mim, eu acho que é essa, é ter liberdade. Ah, que bacana. Que é muito importante, é um dos pilares para a felicidade humana. A espiritualidade é muito importante. Desculpa, a liberdade de tempo, né? Eu ia falar da espiritualidade, que é outra riqueza, a riqueza energética e espiritual. E a riqueza de relacionamentos. A gente sabe hoje que foi feita uma pesquisa em Harvard que por 80 anos. E aquelas pessoas que foram pegas lá na infância, lá quando chegavam no finzinho da vida, muitos já morreram nessa pesquisa, quem era mais feliz, medir o grau de felicidade, eram aquelas pessoas que tinham uma família, que tinham pessoas que cuidavam dela, que interagiam. Então é uma riqueza também ter família, ser amado, né? Os relacionamentos, porque estar só causa um grande adoecimento, né? Hoje a gente já sabe da importância das relações, da espiritualidade como tripés da felicidade, né? Então, assim, falando em riqueza, quando eu trago esse monte de riquezas que a gente falou aqui, a gente vai para além dessa riqueza material. Isso não quer dizer que ela não é importante, é sim. Né? E para a gente poder reconhecer essa riqueza, a gente precisa se abrir, tirar aquelas crenças de não merecimento que a gente estava falando lá atrás, e saber, opa, eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada, eu mereço ter uma boa casa, eu mereço ter boas relações, eu mereço, né, ter liberdade de tempo, trabalhar, mas sim, ter a hora de folga, ter a hora de descansar. É isso mesmo, Luciene. Olha aí o tanto de riquezas, né? Isso não quer dizer que a gente precisa deixar a riqueza financeira de lado, né? Porque ela ajuda muito nas outras riquezas, né? Quando a gente tem algum problema de saúde, por exemplo, né? Precisa usar um recurso de um hospital, internações, cirurgias, remédios, né? Quanto aí a riqueza material nos ajuda, né? Então, assim, é um segurando a outra. O que acontece muito é que as pessoas, principalmente por causa das redes sociais, esbanjam muito ali uma coisa que muitas vezes é ilusória, de uma riqueza material que acaba trazendo nos outros uma inveja, né? Uma invejinha. E aí, pensando que só aquilo que é bom, que é feliz, né? Fotos, muitas vezes, quantas pessoas postam fotos de família, de relacionamentos, e que não é verdade, é só ali uma parte, né, numa fotografia. E isso leva muito a aumentar a gente, né, aquela questão desculpa, não, tudo bem. de sofrimento por causa do estado de comparação. E a gente precisa usar ali esse nosso cérebro maravilhoso para entender, peraí, mais uma vez questionar, peraí, isso é verdade ou não? Será que o que eu tenho não é bom? Será que o que eu tenho não é satisfatório? Apesar do outro estar mostrando outra coisa que eu poderia ter e ainda não tenho, digamos assim, mas eu sou triste por causa disso? Sim ou não? Como é que é isso aí para vocês? Pois é, menina. É bem real, né? E se a gente não tomar consciência disso, a gente vai acabando deixando
deixando acontecer, deixando rolar. E a gente não precisa, né, deixar rolar. A gente pode começar a pensar assim, que crenças que a gente alimenta que nos impede de alcançar essa riqueza? Em todos esses ramos aqui que eu falei, né? Na riqueza espiritual, ou energética, de relacionamentos, a própria material, a riqueza de relacionamentos, de conhecimento, de saúde emocional ou de liberdade de tempo. O que hoje nos atrapalha nisso? O que eu preciso ajustar? E, em contrapartida, que outras crenças eu posso colocar no lugar? Olha só que bacana. Enquanto às vezes a gente ouvia lá, não, eu não posso, eu não mereço. O que eu posso pensar a partir de agora? Poxa, se eu pensava assim, é porque eu entendi errado, né? Eu não tinha noção, agora eu entendo, sim, poxa. Inclusive, é uma coisa que eu ouvia e eu não entendia, porque eu também tinha, né, tenho ainda muitas crenças que eu tenho que vencer, nós somos seres humanos e estamos aqui trabalhando até o último dia, né, na nossa mente. Por exemplo, é que se a minha família não tem, eu não tenho direito de usufruir. Puxa, minha mãe, minha irmã, né, meu sobrinho, não tem condições. Então, eu estou aqui num luxo, né, numa viagem ou num restaurante, eu não estou à vontade, porque eles não têm. Será? Será que eles não ficam felizes? Né? O seu pai e sua mãe não ficariam felizes em ver, puxa, que bacana, meu filho está conseguindo, meu filho está indo além. Será que com essa riqueza, inclusive é material, para a gente quebrar essa coisa de que riqueza é pecado, né, que a Patrícia trouxe, ou de que é ruim, é errado, né, ser rico. Não, eu fui instalado nessa crença também, né? A gente sabe, né, uma da outra nesse quesito, e é uma realidade. Então, será que se eu tiver bastante riqueza financeira, eu não posso ajudar muita gente? Com certeza. Será que E, vai ser bom? inclusive, exatamente. A gente só consegue ajudar se a gente tiver dinheiro, né? Se não tiver, o que a gente vai poder ajudar é, de repente, reunir pessoas e pedir, porque mas o dinheiro em si, que é o principal ali naquele momento para comprar algum alimento, alguma coisa, não vai ser possível. Aí a colaboradora colocou que muitas das vezes É, até dói, gente, de achar que eu posso e eles não. Sim, mas, mas assim, eu é, posso e eles não. Que crença aí que vem por detrás? Será que todos realmente lutaram a mesma quantidade? Será que eu posso dividir? Será que eu posso contribuir? Porque nós somos quantos milhões de habitantes no planeta? Muitos, né? Então, se todo mundo tiver a crença de dividir, será que haveriam pessoas passando fome? Isso é um assunto bem delicado, porque é questão é, social e é muito complexa, né? Então, desde Karl Marx e os antigos filósofos já se falavam isso, né? É dá muito pano para manga a gente falar sobre isso. É e é bacana, assim, bem até amplo, né? mas a gente pode pensar assim, tá, a minha parte, por exemplo, eu tenho uma renda de um salário mínimo por mês. Eu quero contribuir para que outra família tenha um pouco de comida, que eu, né? E aí, você pode, de repente, separar o valor que você quiser ir lá comprar e doar para alguma família. Vai ser a sua contribuição. É, eu digo até Puxa, eu mais. contribuí. É, eu Pode digo falar. até mais. Hoje, né, antigamente até que era um pouco mais difícil, mas hoje em dia com a tecnologia você aprende muitas coisas e mesmo que você não tenha dinheiro para poder dar para alguém, mas se você entender de alguma coisa, já é algo que você pode ensinar também. Então, só o fato de você ensinar já vai trazer na outra pessoa algum insight, alguma coisa diferente que vai fazer, de repente, a pessoa pegar aquilo e usar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas, enfim. Então, como a gente estava falando, como dinheiro, a riqueza não é só o dinheiro, também sabedoria, né, conhecimento. Então, a gente pode usufruir ali e buscar de todas as formas, né? Você vai estar compartilhando a sua riqueza de conhecimento com o outro. Então, Exato. imagina, né? Então, você pode dividir o seu rendimento
né, fazendo a sua contribuição na divisão, se isso faz sentido para você, para deixar ser melhor, porque você não pode mudar o comportamento do resto da humanidade. Você pode contribuir de algumas formas, sim, né? Mas pegar a mão do outro e fazer, você não pode. Você só Não pode dá. fazer por você mesmo. Então, se você quer, faça a sua parte. Esteja feliz e satisfeito com aquilo que você conseguiu mudar a vida daquela pessoa naquele dia, naquela hora. Mas só vou poder usufruir depois que não tiver mais fome na terra, por exemplo. E aí você vai estar botando uma carga muito pesada sobre você que deveria ser multiplicada por toda a humanidade, né? E aí também vem outras crenças por detrás aí, né, Edna? E se você está pegando tudo para você, tem um comportamento errado aí também que a gente precisa trabalhar. Mas vamos voltar para a questão das crenças, né? É muito assunto mesmo, né? Olha só, uma crença fortalecedora que você pode começar a criar, isso aqui é muito forte. O dinheiro é meu amigo. Olha isso, gente. Quando que a gente aprendeu que o dinheiro é amigo da gente? A gente muitas vezes aprendeu que o dinheiro é sujo. Não foi ruim, não, menino. Dinheiro é sujo. Tão normal, né? Dinheiro é sujo. Dinheiro leva a gente para lugares errados. E a gente tem que ir criando outras frases nesse lugar, né? Não, eu mereço sim, o dinheiro é bom, eu posso ajudar pessoas com dinheiro, eu posso contribuir, né? Voltando para esse lado, né? Que a Patrícia trabalha, que é a riqueza material, né? Nos ajudando a investir, porque a gente tem sim direito de multiplicar esse dinheiro. Então, a gente tem que entender que ele veio para nos ajudar a ter uma condição melhor, a ajudar o outro, inclusive. Puxa, quantas pessoas muito ricas, jogadores e pessoas, artistas que têm instituições e que ajudam tantas pessoas. Será que é errado ele ter muito dinheiro e ter uma vida muito, muito, né? Uma vida muito grande? Puxa, ele tem condições de ajudar tantas pessoas, né? A gente precisa. Eu acho que o dinheiro, eu assisti um vídeo uma vez, eu acho que foi essa semana, se eu não me engano, até para eu ter mais coisas para poder perguntar e para falar. E o vídeo foi bem interessante do Thiago Nigro. Ele falou assim: o dinheiro ele não pode ser o seu senhor, né? O dinheiro ele tem que trabalhar para você e você tem que entender que o dinheiro é um meio, o dinheiro é um meio para você conquistar as coisas. E o dinheiro, ele não. Ai, meu Deus, como é que ele falou? Quando a pessoa. Que tem gente que fala bem assim: fulano de tal começou a ganhar dinheiro e virou outra pessoa. Né? Agora não fala com ninguém, maltrata todo mundo, então ela se transformou. Na verdade, o dinheiro ele não transforma ninguém. O dinheiro ele só destaca aquilo que a pessoa já é. O dinheiro ela pode dar um poder para alguém e esse alguém simplesmente por causa do poder ela se revela, né? Então assim, se você não quer se revelar de forma errada, então reveja todas as suas atitudes antes, né? Sem poder, né? Entre aspas. E isso eu já vim falando um dia eu conversando com a minha irmã e com minha mãe aqui embaixo. Eu falei exatamente nisso, porque alguém estava comentando que outra pessoa também tinha ganhado um valor, um dinheiro, e tinha virado outra pessoa e tal. E eu falei, não, o problema não é o dinheiro. Porque se a gente colocar o problema no dinheiro, a gente não vai querer o dinheiro. E quanto mais a gente fala que o dinheiro é problema, mais ele fica longe da gente. Então a gente não pode reclamar do dinheiro, porque senão ele foge. Isso tem a ver com as nossas crenças de abundância ou de limitação. E a gente precisa aprender a falar sobre abundância. A gente vive num país, né, que a maioria das pessoas, 5% da população, acho que, Patrícia, você vai poder ter esses números melhor. Mas eu ouvi hoje, eu estava em congresso e está mais quentinho lá que a palestrante trouxe, que a grande parte da riqueza do nosso país está na mão de 5% só da população. Então, essa diferença social é muito discrepante aqui. Então, as pessoas, que é a grande maioria da população brasileira, que está, né, com menos poder aquisitivo,
elas aprendem que elas precisam dar conta do que elas têm. E é por isso, por um lado, é bom, porque o brasileiro aprende a se virar com tudo, é muito criativo, né? Porque ele precisa dar conta com o que ele tem. Mas, por outro lado, as pessoas aprenderam a ter crenças de não merecimento, de falta de abundância, sabe? E a gente precisa dar passos, assim, em prol de se abrir para a abundância. Exato. E aí eu coloco assim, até nos investimentos, quando você sabe bem que você é minha cliente, e nos investimentos a gente diversifica os ativos para reduzir o risco, para poder tentar trazer também uma rentabilidade um pouco melhor para os nossos clientes, os clientes também fazem isso, enfim. Então, a gente maximiza aquele, por exemplo, é um pequeno valor, a gente tenta maximizar ao máximo para poder tentar o melhor retorno. Então, se suponhamos que eu tenha um valor e eu quero ajudar pessoas, se eu simplesmente der o valor para as pessoas, uma hora que esse valor vai acabar. Então, eu tenho que usar a inteligência, até financeira mesmo, para poder fazer esse dinheiro continuar brotando, continuar tendo. Então, ao invés de dar, às vezes, né, é uma saída não, mas enfim, ao invés de dar o dinheiro, gerar riquezas, gerar trabalho, mão de obra, para que aquelas pessoas ali, elas não dependam do meu dinheiro, mas elas mesmas consigam ter autonomia, né, para poder gerar o seu próprio dinheiro ali e conseguir ter sua própria riqueza. E aí vem a força e a importância da educação financeira também, né? Sim, ensinar a pescar, né? Ensinar a produzir, Exato. né? E a gente até usar a nossa inteligência de conhecimento para levar para outras pessoas, né? Essas informações para que elas aprendam a produzir e gerar riqueza, né? Eu estou lendo aqui no meu trabalho de coaching sobre a roda da abundância. Eu queria compartilhar com vocês que a gente Claro. primeiro precisa declarar, ser visionário. A gente quer melhorar nessa questão financeira, mudar as nossas crenças. Então, já vou lá compartilhar aqui. A gente primeiro precisa começar a declarar que a gente merece mais. E aí a gente começa a olhar para o futuro e solicitar, planejar, olhar e pensar assim, uau, o que eu consigo de melhor na minha vida? E aí pode ser em vários lugares, não só na parte financeira, mas a gente está falando, né? Então, dentro daquelas habilidades, daquela roda de riqueza, temos várias coisas que a gente vai querer evoluir sempre. Qual é o meu sonho? E ir ponderando. Sonhar não é, a gente não precisa limitar os nossos sonhos. Em algum momento aqui também, eu aprendi que a gente deve deixar três vozes falar dentro da gente. A voz do sonhador, aquele que sonha, sonha, sonha. A voz daquele que pondera, que fica refletindo. Não é bem assim não, mas aqui você pode. E aqui que chega a voz da realidade. Olha, aqui você vai conseguir, vai por aqui. Mas é preciso ter e deixar sonhar. Muitas coisas que a gente está falando do comportamento do brasileiro, de limitar, de cortar, né? Porque a maioria não tinha muita verba. E a gente, ao invés de cortar os sonhos, cortar as possibilidades, dar voz a essa possibilidade, dar voz a esses sonhos. Por quê? Para chegar em algum lugar, eu tenho que sonhar. Eu falo assim, ó, olha lá longe, chuta lá longe. E aí vamos planejar um degrauzinho de cada vez para chegar lá longe, naquele seu sonho, né? E aí não quer dizer que você vai lá logo de um dia para o outro, é uma construção, né? E aí a gente vai ponderando aqui até onde você está sonhando grande demais, até onde, né, você consegue alcançar. Vai usando essas três vozes para chegar lá. E aí a gente precisa partir para a ação, a parte de arriscar, a parte de ação. Depois agradecer por aquilo que a gente conquistou. E a questão do merecimento, muitas vezes a gente esquece de se abrir essa possibilidade de ganhos. Então, a gente abrir espiritualmente, emocionalmente,
ao avanço. Por que eu preciso estar sempre aqui nesse lugar de pouco, de limitação? Para quê? Se você não quiser questionar, beleza, mas fala assim, tá, eu quero ir lá. Se eu quero ir lá, ser o dono disso, daquilo, se eu quero conquistar a vida assim, essa, vamos lá, você merece. Vamos nos abrir à abundância. E aí tem um pouco a ver com essa parte de espiritualidade, que também pode ser a parte energética. Quando a gente fala de energia, a gente pensa na física quântica, que todo mundo é ligado, é feito de energia, de átomos, de elétrons, de íons. E que aí aquilo que a gente... Eu esqueci a palavra de novo, mas ok. A gente pulsa essa energia. Se a gente está pulsando uma energia otimista, a gente está atraindo coisas boas. A gente está pulsando uma energia pessimista, negativo, os íons e os elétrons, positivo e negativo. A gente está atraindo negativo. E isso não é crenças de espiritualidade, não. Isso é física quântica, que já está trazida para a psicologia também para ajudar a gente a modular os nossos pensamentos. E outra coisa, se você foi criado pessimista, nós temos como estimular não só comportamentos, mas pensamentos otimistas, para mudar as nossas ações. Então, isso tudo é possível de ser trabalhado. Os estudos da psicologia positiva hoje falam que a depressão tem cura. E a cura da depressão vem exatamente do movimento de aprender a pensar com otimismo. E eu posso dizer para vocês, tem muito resultado. É possível. Assim como a gente aprende a andar, a falar, a gente pode mudar os nossos pensamentos, aquilo que a gente crê, as nossas crenças. E aí sim as nossas ações vão poder ser modificadas, ser melhoradas. Então, por que ficar num lugar de pobreza, de doença, de sofrimento, permitindo que os nossos pensamentos maus nos governem, né? Aqui nesse livro que ele chama de diabo. Se a gente pode ter o controle, e esse controle através da nossa potência, que é só nossa, que é humana, que vem do pensamento. Vamos usar isso. Vamos usar isso. Muito bom, muito bom. Uma aula, né, que a gente está tendo aqui agora. Ai, gente, eu tô com tanto livro na mão, eu queria poder falar tudo. Tanta coisa boa. Esse livro é muito legal. Agradeço muito ao Arthur que ele me deu esse livro. Não trabalha mais comigo, mas foi o livro que ele me deu. Aqui, produção. Mindset milionário. Criando prosperidade. Eu vou te mostrar um agora, então, que eu tô com ele aqui do meu lado. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Psicologia financeira, ó. Opa! Eu quero de presente esse aí. Eu vou te dar um, tá? Eu vou te dar um de presente. E aqui é bem legal. Tem uma parte que ele fala, que você até já passou nisso, né? Fortuna é aquilo que você não vê. Então, é uma coisa... Aqui a gente já falou aqui durante a live toda aqui, né? Nada também é de graça. Então, quando você... Tá me escutando? Tô sim. Ah, tá. Só tô falando ficou mudo aqui. Ah, sim. Nada é de graça. Então, às vezes, a gente quer as coisas muito rápido, quer as coisas assim, colocar um pouquinho e trazer um montão. Eu falo que, às vezes, a pessoa ela tem uma ambição ali, ou uma esperança, não sei, de colocar um valorzinho pequeno. A gente vê muito isso em pirâmide, né? Pirâmide financeira. Ganhar dinheiro fácil, né? Então, nada é de graça, gente. As coisas, ou alguém está pagando, ou então você não vai dar certo. Então, as coisas têm que ser de forma equilibrada, de forma gradual, para você ir de forma saudável também, sustentável, né? E também fala aqui de uma coisa muito importante, que é sobre, aqui não é um título, mas conta a história,
né, de que uma pessoa estava no evento, e aí fala o nome da pessoa, mas eu não lembro. E aí um outro cara fala com o outro assim, ah, fulano, cicrano ganha em um dia do que, aliás, ganhou num ano que você ganhou com todos os seus livros da sua vida inteira. Então, quer dizer assim, aquela pessoa ali ganha muito mais dinheiro que você, fazendo uma comparação. Às vezes a gente encontra pessoas que são assim, né, que gostam de... Você não está nem se comparando, a pessoa chega aqui e se compara, mas tudo bem. É, e aí essa pessoa foi e falou, mas eu encontrei algo que essa outra pessoa que ganha muito dinheiro não encontrou, que foi o suficiente. Eu tenho o suficiente para mim, para eu ser feliz, para eu ajudar pessoas, para eu poder fazer o tanto que eu consigo fazer, né, dentro daquilo. E aí, isso daí também é uma reflexão, para mim é importantíssimo para a gente encontrar o nosso suficiente, porque senão a gente vai sempre estar correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe nem o que que é, não tem um objetivo, não tem um foco ali, e aí fica gastando o seu tempo, sua energia e nunca está feliz, né? É por E aí isso que é entra tão aí a questão. importante o autoconhecimento. Exatamente, autoconhecimento, É exatamente. tudo. Porque senão a gente entra nessa armadilha aí que você falou de nunca estar satisfeito. E aí, cara, que adianta você ter um mundo e não conseguir olhar para esse mundo, abraçar isso e aproveitar? Você só Isso está aí. jogando fora, né? E uma outra coisa que, ó, você vai mudar. Eu não, eu li só o título aqui do capítulo, mas isso me lembrou também de uma coisa que eu estava pensando para poder aqui falar, que não adianta você querer colher os mesmos frutos plantando a mesma coisa. Então, se você não muda o seu comportamento, que é, né, uma coisa que a gente trouxe aqui, o comportamento financeiro, se você continua tendo gastos muito elevados, e não busca essa mudança, né, para você começar a investir, começar a guardar, que seja, mesmo que comece com pouco, mas e começar a se organizar financeiramente, que busque um profissional, né, como a Bruna, que é psicóloga, que auxilia a pessoa a se entender também, para poder, né, começar a guardar, começar a juntar, a dar qualidade de vida para a família, enfim. Então, é mudar mesmo o comportamento. E outra coisa, eu trabalho e estou muito triste porque eu ganho muito pouco, eu não queria essa porcaria desse trabalho, não sei o quê, tem gente que gosta de reclamar. Então, não reclamar nunca, porque é um pouco, mas é um pouco ali que vai te dar um degrau, como você mesmo já mencionou, né? Um degrau para depois você ir para o próximo e você aprende aqui, aprende ali, é sempre com alegria e com amor, né? É isso. E quando a gente pensa em riqueza, eu estou aqui com o livro do José Roberto Marques, ele fala assim, por que eu acredito que eu preciso ser milionário? Aí ele fala assim, ame as pessoas, faça diferença no mundo, leve as pessoas para o próximo nível, ou seja, ajude elas a evoluir. Se você não tiver dinheiro, você vai morrer, você precisa de dinheiro para trabalhar, então não deixe de valorizar isso, porque é uma coisa importante para a nossa vida. Né? Ao contrário do que muitas crenças acabam nos atrapalhando, né? E a gente pensa ao contrário. A gente Sim, precisa dar significado profundo para a riqueza. Acreditar que nós somos merecedores delas. Todas as riquezas que a gente já falou, né? Não só financeira, mas inclusive financeira. Ele fala assim, exato. para mim, contudo, ser rico significa, primeiro, observar todas as áreas da nossa vida que precisam ser mais abundantes, para além do campo material, e ter a possibilidade de impactar a vida de maior número de pessoas. Então, Exato. será que a gente precisa pensar só na questão de dividir renda, de alimentar todas as pessoas do planeta? Somente nisso? A gente pode pensar nisso, mas também pode pensar que eu, com o meu gesto, às vezes de carinho com uma criança, ou de um sorriso para um mendigo na rua, ou de falar um bom dia para um trabalhador mais simples, nós já podemos estar fazendo a vida daquela pessoa melhor. Isso não quer dizer que a gente precisa só se limitar aí, né? Mas isso é fazer para
além, impactar a vida das pessoas. Ter um Exatamente. poder de criação de mundos diferentes, né? E aí, na hora que Patrícia falou, né, de ensinar aquela pessoa a gerar renda, trabalhar, né, em vez de você dar tudo para ela, né, ensinar ela a fazer o dinheirinho dela render, né? Hoje a gente estava com uma pessoa importante aqui, a ex-vice-governadora, e ela falou que ela era camelô desde criança, contou a história dela lindíssima. E que ela chegou, né, vice-governadora, hoje ela é secretária do Estado Ah, eu da Secretaria conheço. de e ela e entre outras histórias de mulheres maravilhosas que venceram muitas coisas, e é muito lindo ver isso, né? Então, quanto ela, com aquele desenvolvimento dela e contar a história dela, todas as mulheres que estavam ali, que eram 200, foram impactadas. Então, não precisa só financeiramente. Né? Olha a riqueza daquela vida, daquele depoimento, e falar, olha, você consegue também. Continue firme, né? E assim ela quer trabalhar, né? Na secretaria, nós estamos juntos aí para desenvolver esse trabalho. Mas a riqueza é muito além do que isso. Então a gente precisa estar aberto a continuar progredindo ali. E como que a gente pode fazer isso? Em 5 passos, tomando consciência da gente mesmo. A gente começa tendo consciência dos nossos pontos fortes e daqueles pontos de melhoria, aqueles que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver a nossa autoconfiança. Olhar para a gente e falar, a gente pode, a gente consegue. A gente precisa melhorar os relacionamentos conosco e com os outros. E olha, já digo de passagem aqui, se a gente não está bem com a gente não consegue estar bem com o outro. Então, primeiro olhe para você, cuide de você. E aí, assim, você vai conseguir se relacionar bem. Quarto passo, ter menos culpa e mais aprendizado. Em vez de ficar criticando o pai, a mãe ou alguém que ensinou alguma coisa errada lá no passado, tá, o que eu posso aprender com isso e fazer diferente hoje? Quanto adulto, com essa capacidade toda que eu tenho, o que eu posso fazer? Né? Inclusive com essas crenças que foram erradas, que me impediram de crescer, tá, mas agora eu já sei que eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer e fazer? E aí descobrir qual é o motivo que você está aqui nessa vida. Qual que é o seu propósito? E aí, de acordo com esse propósito, você trabalhar. Qual que é o seu legado? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu porquê de estar aqui nessa terra? De que forma você pode expandir a riqueza nesse planeta para as pessoas? De que forma que você pode colaborar, inclusive com você, para você ser melhor, para você evoluir, para você ter uma vida melhor e poder usufruir disso sem culpa. Porque você também tem um tempo que você dedica de ajuda, de colaboração, ou financeiramente, né? Como foi falado aqui no chat. Sim, sim. É, Então, a e gente... é aquilo, a riqueza, ela já tem que andar com a gente. Tem um senhor que eu também vejo no YouTube muito, eu não lembro o nome dele. Eu sou péssima para nomes, né? Às vezes para fisionomia eu sou melhor. E aí Não tem ele problema. fala, olha, eu nasci com riqueza, eu nasci com saúde, eu nasci com tudo, só não tinha dinheiro na conta. E que ele conquistou depois, porque ele foi em busca, né? Ele viu ali, ele enxergava o comportamento das pessoas que tinham um pouco mais para poder agregar a riqueza que ele já possuía. Então ele já era rico de muitas coisas. Faltava o financeiro, que não era tão bom. E hoje ele auxilia outras pessoas também a terem esse crescimento, né? Então, não Sim, só financeiro, mas também de outras formas. O pensamento, sim. ele muda tudo na nossa vida, né? Pode ser para o bem ou para o mal. Então a gente tem que sempre olhar para o lado bom para a gente sempre se dar bem. Isso aí, já que a gente está indo para os minutos finais da live, vamos pensar assim: dinheiro não discrimina ninguém. Todos podemos consegui-lo. Já que a gente está falando do comportamento financeiro, né? Vamos puxar para esse Isso. lado. Todos podem consegui-lo. Há muitas formas de consegui-lo, mas em geral é preciso trabalhar duro e saber aproveitar as oportunidades. A Patrícia já falou um pouquinho disso. Ter dinheiro, olha, acredite, não é algo inatingível. Porém, muito mais do que aprender a ganhar dinheiro, você precisa saber estar absolutamente consciente
do porquê você quer ter mais dinheiro do que você tem hoje. Ou o que você vai fazer com ele? Qual é o significado desse dinheiro para você? Que isso vai mudar para essa história? E aí eu quero convidar vocês a fazer esse link com o seu propósito de vida. Porque quando você entende que você está aqui, é merecedor e que você tem algo a realizar nesse planeta para si e para as outras pessoas, você se abre à abundância. E aí você abre as portas para as coisas boas virem ao seu caminho, ao seu encontro. E aí, exatamente, é a quebra de preconceitos, de crenças que antes nos bloquearam. Comecemos por aí, a abrir essas portas para novas histórias, novos destinos, novas possibilidades, inclusive novas formas de ver o nosso estar aqui nesse planeta. Para que eu estou aqui? O que eu posso fazer de diferente? É aquilo que mais te motiva, que você faz com mais prazer, com mais facilidade, com mais leveza, e quando você sai, que delícia, eu faria isso todo o tempo. É isso a gente chama de estado de flow. Quando a gente faz algo com tanta facilidade que, nossa, aquilo dá uma satisfação. Eu tenho isso no meu trabalho hoje. A gente chama de estado de flow, que a gente não faz força. É isso que a gente precisa descobrir e fazer, porque tem a ver, eu entendo que cada um veio aqui com uma missão. E aí, quando a gente entende, descobre qual que é essa missão, e a gente começa a realizar, a gente se abre à abundância. Porque a gente vai doar o máximo, a gente está colaborando, então a gente se abre a receber. Então, para nós hoje, podemos, né, terminar com chave de ouro, né, essa live. Vamos nos abrir à abundância. Né? Aquelas pessoas do passado que um dia falaram para você alguma coisa que você entendeu que não era abundância, puxa, né? Pergunta hoje, mesmo que as pessoas não estivessem aqui, pergunta como se ela tivesse. Pai, mãe, avó, você gostaria de me ver numa situação boa de vida? Acho que sim, né? Normalmente, vamos falar, né, para todo mundo aqui, né? Se você é mãe, se você é pai, se você é tia, né? O que você quer para essa criança, para essa pessoa mais nova que você? Normalmente a gente quer que ela seja feliz, que ela tenha tudo de bom. Não é verdade, Patrícia? Você que é mãe? Com certeza, sem dúvida. Então, por mais que você não teve condições na sua vida, você quer o melhor para essa pessoa. Então, da mesma forma, os nossos antepassados queriam o melhor para nós. Só que eles só fizeram o que eles conseguiam naquele momento, com aquilo que eles tinham, né? E aí, agora cabe a nós agradecer a eles por tudo que eles nos deram e seguir, abrindo caminho para os nossos futuros, né? Nossos predecessores aí, nossos filhos, netos, para que eles sejam mais felizes, mais ricos, mais poderosos, tenham mais abundância do que nós. É isso. Então, e até complementando, pessoas do passado viveram momentos diferentes do que nós estamos vivendo hoje, né? Se a gente pegar aí, as pessoas, os mais antigos, né, pegaram ali as guerras, momentos de recessão econômica. Teve um momento também de muita inflação no Brasil também, que as pessoas tinham que comprar muito para não deixar dinheiro parado, porque senão perdia o valor, então era melhor ter produtos, né, coisas dentro de casa. Então, assim, isso daí acaba criando-se também uma cultura, né? E então os momentos também levam as pessoas a fazerem coisas diferentes. E a gente é ensinado com uma cultura que já passou há um certo tempo, então que a gente se atualize também, né? Exatamente. É isso. Vamos nos abrir a esse estado interno de receber a riqueza, a abundância, o dinheiro, a paz, a saúde, a prosperidade, né? E aí, a gente, em troca de receber, a gente vai doar tudo aquilo que a gente tem de bom também para o mundo, para a humanidade, para esse planeta. Porque aqui nessa vida a gente é uma troca, né? Sim. Obrigada, Ana. Que lindo, live de milhões. Oh, meu Deus. Show. Que a gente consiga fazer essa gotinha no oceano, né? Mudando, né, os pensamentos, a começar de nós, de quem está
próximo a nós, né, de que esse mundo seja um pouco melhor. Então, a gente precisa dar para poder receber. E nesse movimento de fazer a sua missão, sua parte nesse mundo, você também se abre para receber. Então, vamos entender que a gente também é digno de alegria, de felicidade, de paz, de riqueza, de abundância, de saúde, né, para que a gente possa ser cada dia melhor e mais feliz e provocar a mudança, né, nesse sentido também para o mundo. É isso daí. Mas então, Bruna, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado o meu convite aí, esse horário, né? 9h10 já, então até agora, assim, à noite, na live comigo e com esse povo que está aqui com a gente também. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. Dizer que vai ficar gravado, a Bruna vai gravar assim que finalizar lá, né? Tem como você gravar também. Sim. E se vocês precisarem dos serviços, né, do trabalho da Bruna, a Bruna é uma pessoa super competente, que eu confio e indico muito, uma pessoa sensacional que sempre está se atualizando. Se precisar de assessoria financeira também, fico à disposição de vocês. Eu acho que aprender sobre investimentos, entender um pouquinho e ter um acompanhamento, né? Não custa nada você entender um pouquinho, ter uma rentabilidade, buscar uma rentabilidade um pouco melhor. A gente não promete nada, mas a gente tenta, né, Bruna? Isso. E acompanhar o mercado junto com a gente também, que é o nosso trabalho aí de dar essa assessoria para todo mundo. Então, fiquem à vontade para nos contatar, né? O Instagram da Bruna já está aí, Bruna Manhago Psi. Acho que é só isso, né? Isso. E @Patrícia Simões Educa. Isso. Para fechar aqui, vou trazer uma frase. Claro. Ó, encontrando o estado interno que produz riqueza, o dinheiro será uma consequência natural. Que maravilha. Então vamos começar aqui dentro. É isso daí, lembra? Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada. É um prazer enorme. Nós estamos aqui à disposição. Vamos ver se a gente grava uns vídeos também para o nosso canal, né? Sim. No Instagram, no YouTube, né, Patrícia? Para a gente compartilhar mais desse assunto que é lindo. Exatamente. E se vocês quiserem, a gente encontra mais vezes também. Você me passando esse vídeo, inclusive, ele vai pro meu canal no YouTube também, @Patrícia Simões Edu, que é o mesmo aqui do Instagram. Se quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, pode se inscrever, que tudo que está aqui de vídeo eu estou colocando lá e tem mais algumas coisas também. Tem alguns shorts, ainda estou começando, mas eu acho que transmitir o meu conhecimento, o que eu já sei, os meus pensamentos, tudo o que me fez, né, o que me ajudou também a alavancar, que possa ajudar outras pessoas, eu estou à disposição. Que ótimo, estamos aí. Um beijão, fica com Deus. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.